Members! Voltando com um quadro que faz um tempinho que eu não faço, que é os 5 motivos. Que eu tento elencar 5 motivos explicando por que algo aconteceu. Ou por que você tem que acreditar em alguma coisa. E hoje eu vou fazer os 5 motivos pelo qual o San Francisco 49ers colapsou. Eu acho que essa é a palavra que define o San Francisco 49ers neste momento. Ainda existe, claro, uma chance de pós-temporada, mas eu não acredito que os 49ers vão para os playoffs, porque já há algumas semanas eles não estão jogando como um time de pós-temporada, e eles terão que rezar para ir para os playoffs pelo wild card, até porque ganhar a divisão é um sonho um tanto quanto complicado pela campanha que São Francisco tem dentro da divisão, uma vitória e 3 derrotas. Então, sem mais delongas, né, e quando algo assim acontece, geralmente é mais de um motivo. Então é um motivo perfeito para eu fazer esse quadro, inclusive. Vou fazer também de Cincinnati, tá? E alguns motivos podem até ser parecidos, no caso dos Bengals, tirando as lesões, porque os deste ano, né, neste ano, os Bengals estão saudáveis. Mas o primeiro motivo é justamente esse, são as lesões. São Francisco teve lesões em basicamente todos os núcleos importantes da equipe, da secundária, a posição de running back, passando pela linha ofensiva. O Trent Williams não ficou 100% saudável a temporada inteira, inclusive ele e o Charvarius Ward passaram por dramas pessoais terríveis neste ano. Mas 4 lesões são as mais importantes de se destacar. Christian McCaffrey, que perdeu a primeira metade da temporada se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles, e quando voltou estava um pouco mais lento, e isso eu não estou falando apenas por olho, mas pela métrica de velocidade média do Next Gen Stats, 2 km por hora mais lento do que estava na temporada passada. O Brandon Ayuk, que quando jogou também jogou bem mal nesse início de temporada, uns drops esquisitos e tudo mais, parecia desfocado, machucou e perdeu bastante tempo também, mal jogou neste ano, quando jogou não jogou bem. E as últimas 2 lesões que foram bastante complicadas, lembrando o McCaffrey basicamente está fora da temporada, né? O Kyle Shanahan disse que são 6 semanas aí que ele deve ficar fora, ou seja, fora da temporada regular no mínimo, e São Francisco não deve ir para os playoffs. Mas as 2 lesões mais importantes aqui, o Nick Bosa, que quando machucou era o líder da NFL em pressões, e o Brock Purdy, que jogou contra o Buffalo Bills, mas visivelmente não estava saudável. E vejam, o Brock Purdy ele só vai aparecer aqui como motivo para a temporada ruim de São Francisco por conta da lesão, porque eu não acho que seja o caso de desempenho. E a gente viu o valor do Brock Purdy na derrota para o Green Bay Packers, né? E também algumas vitórias, por exemplo, a vitória contra o Tampa Bay Buccaneers. O segundo motivo, aí a única vez que eu vou usar de forma contundente uma estatística aqui, é decorrente da lesão do Christian McCaffrey. O San Francisco 49ers deixou de ser o melhor time da NFL em conversão de campanhas para touchdown para ser o 27º. São Francisco no ano passado teve 67% das campanhas que chegaram às 20 jardas finais do campo, a red zone, virando touchdown. Neste ano, 48%. Caiu de primeiro para 27º. A ausência do Christian McCaffrey ela é muito sentida exatamente nesse ponto, finalizar campanhas, porque o McCaffrey na red zone, quando o campo é um pouco menor, quando você precisa de um cara quebrando tackles, você precisa de um cara atraindo a atenção da defesa para outros abrirem nesse espaço menor, ele faz muita falta. Então, em meio a isso, São Francisco deixou de pontuar em muitas campanhas e acabou deixando a porta aberta para viradas que aconteceram no quarto período, o que me leva ao terceiro motivo, Kyle Shanahan. Ele não é o único, ele não é o principal, talvez, mas houve várias chamadas questionáveis ao longo da temporada e bastante covardia no play calling em quarto período, tá? Foi uma decepção para mim, pessoalmente até falando, ver o Kyle Shanahan chamando o ataque dos 49ers neste ano. Basicamente o play action não existiu, coisa que eu não sei se ele falou, bom, não tem o McCaffrey, não vão acreditar que é jogo terrestre, então não vamos rodar o play action. Ou, não tem o Ayuk, o Deebo Samuel caiu de produção, não vai compensar. Eu não sei, cara, mas o Kyle Shanahan fugiu da sua essência. Basicamente não teve corrida entre os tackles também, aí eu já não sei também se ele considera que o Jordan Mason não era apto para isso no início da temporada, que era melhor continuar com as corridas por fora dos tackles, mas era um ataque muito mais previsível dos 49ers. E uma marca do Kyle Shanahan era a imprevisibilidade para as defesas. Parece que não, né? Porque é um ataque com uma raiz filosófica muito forte das jardas após a recepção, do play action, das outside zones, mas corria também entre os tackles. E isso sumiu nessa temporada. Não foi o Kyle Shanahan que eu conheci, que eu aprendi a admirar. Em parte, também tem uma questão do Kyle Shanahan que ele não tem personalidade de gestor de grupo motivando o elenco. Ele não é o Dan Campbell. E quando tem uma adversidade, falta isso. O Kyle Shanahan é um grande guru ofensivo, eu reconheço demais o conhecimento dele. Eu adoro o Kyle Shanahan, mas ele não tem perfil para administrar uma crise. Para mim é muito claro isso. Os 49ers vivem uma crise. Não necessariamente um Dan Campbell ou o Vince Lombardi, que é o técnico mais motivador da história da NFL, não necessariamente eles, ou o Bill Parcells, sei lá, conseguiriam navegar em meio a isso. Mas o Kyle Shanahan eu tenho certeza que não vai conseguir. Então tem esse fator também. O quarto motivo, ele é de algum tempo já. Draft swings.
São Francisco basicamente não teve escolhas de primeira rodada nos últimos anos. Eu não estou considerando 2024 porque é muito cedo para avaliar esses prospectos, tá? Desses jogadores. Mas que tal 2023? Jerry Brown e Jake Moody foram as duas primeiras escolhas e na terceira rodada. Dois jogadores que não tem tanto impacto e o Moody já atrapalhou bastante, né? Vamos falar a verdade. E também machucou neste ano. 2022, Drake Jackson, que era meio que um boom or bust, né? Não esperava tanta coisa dele, edge rusher de USC. Nunca alcançou nenhum potencial. Running back Tyrion e o Danny Gray, wide receiver, também não tiveram impacto. E a última vez, antes deste ano, com o Ricky Pearsall, que São Francisco teve uma escolha de primeira rodada, foi o Trey Lance, que eu sei que foi compensado pela escolha de sétima rodada, que é o Brock Purdy, mas imagina se São Francisco não tivesse draftado o Trey Lance, tivesse draftado outro jogador de primeira rodada e o Brock Purdy. Claro que aí também ia ser muito poliânico, mas é um fator. E aí na segunda rodada o Aaron Banks, que é um guard ok, e o Troy Sermon, que não tem impacto como terceira escolha. O último bom draft do San Francisco 49ers foi, não 2019, né, que foi um excelente draft na minha visão, mas 2020, com o Brandon Ayuk na primeira rodada e o Jawan Jennings na sétima. Ainda teve o Javon Kinlaw, para mim uma grande decepção na primeira rodada, nunca rendeu como esperado também. Então é um time que está envelhecido em algumas partes também, a gente precisa falar isso, né, porque faz uns bons 3 anos que não tem um fluxo de talento via draft, e essa conta está meio que chegando agora em relação a lesões e profundidade e tudo mais. Mas o quinto motivo eu acho que talvez seja o principal, é o psicológico. É uma tempestade perfeita com vários motivos, o tempero dessa tempestade, o alho e a cebola fritando ali antes da tempestade vir, é o psicológico. Mais um Super Bowl perdido pelo Kyle Shanahan, um Super Bowl perdido na prorrogação de novo, como ele perdeu o Super Bowl 51 como coordenador ofensivo dos Falcons, estando na frente do placar, perdendo para o Mahomes de novo, todo aquele imbróglio do que os jogadores de São Francisco não sabiam a regra da prorrogação e os de Kansas City sim, a lesão do Dre Greenlaw. Enfim, gente, não subestime a ressaca de perder o Super Bowl. Só 2 times perderam o Super Bowl e voltaram pelo menos à final de conferência neste século. Kansas City perdeu o Super Bowl em 2020, chegou à final de conferência em 2021, que é o ano que o Burrow vence o Mahomes na final da AFC. E os Patriots perderam o Super Bowl para os Giants em 2011 e chegaram à final de conferência em 2012 contra os Ravens. E contra os Ravens? Ou eu tô doido? Eu fiz isso por memória. Só conferir aqui, 2012 AFC Championship Game. Eu acho que é isso. 2021 eu coloquei aqui. Burro que eu sou. Mas tem um outro time que eu preciso... Isso, exato. Os Ravens vencem os Patriots. E só um time perdeu o Super Bowl neste século e venceu o Super Bowl no ano seguinte, que é o New England Patriots, perdendo o Super Bowl 52 para os Eagles e venceu os 53 contra os Rams, 17 e 18. E lembrando, esse time tinha Bill Belichick e Tom Brady. Então, cara, perder um Super Bowl machuca para um cacete. Os 49ers perderam o Super Bowl em 2019 e eles sofreram em curto prazo. Os Panthers ainda estão se recuperando da derrota para o Super Bowl 50 para Denver. O Atlanta Falcons, idem no Super Bowl 51. Os Rams é outro time agora em relação ao que era no Super Bowl 53. Todd Gurley, Jared Goff foi trocado. Então, perder um Super Bowl machuca. Se machuca. Que tal o Cincinnati Bengals? Será que o Joe Burrow volta para um Super Bowl? Eu não sei. Fato é que perder um Super Bowl é um golpe duríssimo no mental dos jogadores. Se você ainda não acredita em mim, eu recomendo que você procure, e isso tem no YouTube, tem na internet, as coletivas pós-derrota no Super Bowl. Vejam o semblante dos jogadores depois deles perderem o Super Bowl. Eu acho que isso diz tudo. Então é uma tempestade perfeita, eu poderia enumerar ainda mais motivos. Mas esses, para mim, são os 5 principais. Faltou algum? Coloca aí pra gente. E você que não é membro do canal tá vendo esse vídeo na sexta-feira. Os membros viram antes. Então esse é um gostinho, é um teaser que eu dou pra você, aí membro do Like Plus, mais cedo nessa semana. E pra você que ainda não é membro, sentir como é ter mais vídeos, o dobro, o triplo de conteúdo. Vem com a gente, você vai ver aqui embaixo comentários de vários membros. Então é muito legal, é muito divertido. É o dobro, é o triplo de conteúdo por R$8 por mês. Testa, clica aqui embaixo em Join, vem com a gente, no primeiro comentário vai ter o link também, tá bom? Beijo carinhoso, fizemos o que podíamos, mas não tanto quanto essa tempestade fez em Santa Clara. Torço para que as coisas melhorem, de verdade. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.